igreja, de Vitória. Eu ouvi palavras bastante, né? Eu ouvi o senhor falando bastante nessa noite. E eu quero dizer para o irmão que nós estamos bem abençoados por poder estar aqui nessa noite. Glória a Né? Deus. Em relação a mais, Deus se alegra, nós deixamos algo que tem que deixar, né? Porque aqui, se nós quisermos ganhar tudo, nós queremos. Então tem que deixar alguma coisa para poder seguir o Senhor, né? E você deixou sua casa, deixou o seu conforto, veio até a igreja, e tenho certeza que Deus vai retribuir em bênção, que é o que nós precisamos fazer, né? Nós olhar a história do passado, não me encontrava eu falando que o povo recebia salário do saturado, porque o povo estava preocupado com as suas casas e deixaram a casa de Deus igual. Não foi o que acontecia. Tudo aquilo que recebia, tudo que fazia não dava certo, né? Aí ele foi reclamar o profeta. Está acontecendo isso, está acontecendo isso, porque Deus fez com que chegue na mão de vocês fosse destruído. Para vocês lembrarem que tudo que controla é Deus. Então, Glória a Deus. então a gente vai, depois eu vou trazer essa mensagem, está lá no Velho Testamento. Então, hoje vamos ler uma palavra bem inspiradora para nós sair daqui com fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos a importância que somos nós na casa de Deus. Em todo lugar que nós estivermos, nós somos muito importantes para Deus. Capítulo, Mateus 5 e o número 13. 5:13. Obrigado. Mateus capítulo 5, versículo 13, que fala assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, está vendo? Ele falou isso para os seus discípulos. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E hoje nós somos discípulos dos dias atuais. Nós temos que se colocar nessa mensagem e entender que os discípulos que começaram o Evangelho, eles foram valentes. E eles tinham essas qualidades, né? Então está aqui, vamos ler. 13 fala: vós sois o sal da terra, e se o sal for inspirado, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No 14: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. 15: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz para todos que estão naquela casa. Assim resplandece as vossas luzes diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Pode sentar no nome de Jesus Cristo. Uma Glória a palavra Deus. riquíssima. Nós temos que entender que, querendo ou não, nós somos destaque do mundo. Aleluia a Deus. Porque eu já passei, experiência eu tenho demais sobre isso, né? Quando acontece alguma coisa que ninguém consegue resolver, ele vem atrás, o pastor vem atrás da gente. Isso faz muitos anos atrás. Quantas vezes que a coisa veio atrás de mim de madrugada, porque as pessoas estão endemoniadas e não conseguiam o demônio. Porque o demônio não vai atender quem é do demônio, vai atender quem está com Cristo, né? Teve uma vez que eu vieram buscar aqui para me levar lá para Santo André, porque tinha uma mulher policial dentro de casa trancada e não abria a porta, que queria se matar. E nós oramos na porta e ela abriu a porta e o demônio saiu dela, ela foi repreendida e ali aconteceu o milagre. A pessoa, a gente não foi, a gente vai com fé em Deus, porque você vai logo na mulher do policial logo. Aí você der alguma coisa errada, o policial já quer prender você. Então você já sai daqui com princípio, com o meu coração amargurado, mas nesse dia Deus deu vitória. Deus deu vitória, porque você tem que sempre colocar o nome de Deus na frente. E assim, Deus resolveu o problema e o nome do Senhor foi glorificado, né? É isso que a gente passa por essas situações, e a gente tem que ter certeza que nós somos de Deus. Então, nessa noite, a luz que estava em mim, o povo viu. Então, nós temos que mostrar ao mundo que a luz de Deus que está em nossas vidas, ela está acesa e não apagada. Aleluia. Com o que nós mostramos? Com as boas obras que Deus deixou para nós. Então, ele está dizendo que nós somos sal da terra. E o sal não pode ser demais, porque se for demais, estraga a comida, não é?
Você salvar a comida, vai ter que jogar fora, como está falando a palavra. Se o sal for ácido demais, não serve para nada, só para ser pisado pelos homens. Ou seja, está dizendo assim, nós temos que ter consciência de entender que nós temos que ter a medida certa. O crente tem que ter a medida certa. Quando ele passa da medida, ele já não faz mais a obra como tem que ser feita. Então tem a medida certa. Ou seja, temos que ter muita característica de Cristo e muita paciência da parte do Senhor para não passar do limite. Porque tem a hora certa e tem que ser tudo como Cristo fez. Porque se nós for se submeter, ou então for deixar o orgulho entrar, você já não faz mais a obra de Deus, mas já é você que quer fazer e Deus não opera e vai dar tudo errado e você vai ser envergonhado. Então tem que ser tudo de acordo com a palavra de Deus, na medida certa. O sal, porque o sal é um conservante. Nós também somos conservantes na terra, nós temos que ser uma pessoa conservadora do bem, das coisas de Deus, né? E o sal, que ele dá o sabor à comida, nós também temos que dar sabor na obra de Deus. Alguém tem que comer uma comida quando está bem temperada, você sente o sabor e você fala bem daquela comida. Da mesma forma, nós quando nós andamos no lugar e nós fazemos de acordo com a palavra de Deus, alguém vai falar bem de nós, mesmo que tenha um monte de falar mal, mas Deus não vai permitir, vai fechar a boca dos contradizentes e vai permitir que alguém fale bem de você. Você fez um bom papel, fez uma coisa boa diante do Senhor Jesus Cristo, né? É isso que ele quer dizer para mim, para você. Aí no 14 ele fala: vós sois a luz do mundo e não pode esconder uma cidade que é edificada sobre o mundo. Ou seja, o que é que nós entendemos? Você, quando vai viajar de avião ou de avião, você vê na cidade de noite, onde a cidade está acesa, está a luz, você consegue enxergar. Se você está andando numa rodovia, onde tem uma cidade que é meia nova, de noite você vê que ali tem uma cidade. Então, da mesma forma, Jesus quer que o povo veja nós assim. Alguém que mora ao nosso redor, ao nosso vizinho, na esquerda, alguém vai entender. Como vocês moram na Nova nesse andar tem luz aqui, tem uma pessoa que é de Deus ali. Ali tem uma pessoa, então, nesse bairro tem um homem de Deus ali, tem uma pessoa, então, automaticamente alguém está nos classificando como uma luz de Deus, como uma pessoa de Deus, que se ele precisar, ele vai até lá chamar você, porque ele está vendo que você está cedo, que você não está apagado, ele está vendo que você é uma pessoa de Deus, que tem dado bom testemunho, e que se ele precisar, ele vai até você, chamar você para orar, para tomar um conselho, fazer qualquer situação. E é isso que nós temos que entender, que nós temos que ter cuidado com a nossa vida, justamente por isso. Porque nós temos a vida do crente é um espelho, é uma carta aberta para o mundo. Nossa vida é uma carta aberta para o mundo. E não precisa você, quem vai ler nós é o povo, quem vai ler nós é o mundo que vai nos ler. E se ele tiver uma leitura mal de nós, ele não vai dar crédito às nossas palavras. Não vai dar crédito. Então, mas se nós tivermos uma leitura da parte de Cristo, como quando aquele centurião olhou para Jesus e fez uma leitura boa de Jesus, quando ele chegou reclamando do seu criado que estava enfermo, que estava doente, e ele pediu para o Senhor ir até lá. E o Senhor, quando ele se dispôs para ir, eu vou, ele agora darei saúde a ele. Mas ele falou: não precisa para o mestre, só diga uma palavra e eu sei que ele será curado. Não sou nem que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas se o Senhor disser que ele vai ser curado, eu acredito que isso vai acontecer. Então o Senhor reconheceu que ali era Jesus. Ele reconheceu que o problema ia ser resolvido ali na mesma hora. Então, da mesma forma, somos nós que aqui estamos. O Senhor quer que nós tenhamos essa confiança que alguém pode nos convidar para ir numa casa orar, para ir num lugar falar de Deus, e que nós vamos porque o Senhor já tocou em alguém para chamar nós, é porque nós somos dignos de ir, porque ninguém ia chamar nós se nós não fosse capacitados. Então, quando você sabe que você é capacitado, é quando alguém te convida, porque Deus não vai deixar você ser envergonhado, Deus vai te honrar. Então é que Deus vai acontecer para você ser honrado, para você ver que Deus é com você, aumentar a tua fé, para você ter confiança que Deus é na sua vida. Né? Aleluia a Deus. Ah, isso é maravilhoso demais. Então, aí você vai e a cidade nunca vai se esconder uma cidade edificada sobre o alto, porque onde você está vendo que tem uma cidade. Então, isso eu quero dizer que também no bairro onde tem um crente verdadeiro, a luz dele está brilhando. Alguém vai saber, ali tem um crente, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, na casa, seja onde for, aí tem uma mulher de Deus. E assim por diante, né? Então, aí ele fala no 15. E se não se acende nem se acende uma candeia e coloca debaixo do aiqueiro, mas no velador, onde dá luz a todos que estão naquela casa. Ou seja, o que é o velador? Você vê
o velador no lugar coloca o candeeiro, ou a lamparina, coloca no lugar alto, né? Aqui como está, diz que onde é que está a luz? Se a luz estivesse embaixo, não ia clarear nada, mas a luz está em cima, do lugar mais alto para clarear toda a casa aqui, não é? A luz está lá em cima. Então, da mesma forma, é o que o Senhor quer dizer. Ele quer dizer que não se acende uma luz e coloca debaixo da cama, debaixo da mesa, mas sim coloca no lugar mais alto, no lugar de destaque. O Senhor quer estar falando com você agora, conosco agora. Na sua casa, você é a luz da sua casa. Quem tem que falar algo na sua casa é você que tem a luz de Deus. Não deixe que as trevas dominem a sua casa, mas quem domina a sua casa é a luz de Deus. Que você é a luz de Deus. Não baixa a cabeça e nem fecha a tua boca, porque a luz de Deus, ela tem que resplandecer nas trevas, e não pode esconder a luz. Ou seja, o Senhor está falando com alguém nessa noite, não se esconda, porque está sendo oprimido pelas trevas, mas coloca a tua luz para brilhar, coloca a tua luz para alumiar no escuro, porque quem tem luz não anda no escuro. Se Jesus está com você, você não está andando no escuro, você está andando, você tem a luz de Deus para te guiar e você não cair em alguns buracos, né? Não cair em lugar nenhum. Pois é isso que o Senhor quer dizer para mim e para você. Então, se nós somos a luz do mundo, ele está dizendo, não é pouca coisa, ele diz, a luz do mundo, porque o mundo lá fora anda em trevas. Então, quando nós chegamos no mundo, a única luz que vai ter lá é o crente, é eu e você. Porque o mundo, quando ele diz o mundo já é de maligno, está dizendo, quando você sai do mundo, você é minha luz. Então, quando você está lá na rua, você é a luz de Deus para anunciar o Evangelho do Senhor àqueles que estão nas trevas. Anunciar a palavra de Deus àquele que não tem a palavra de Deus. É o seu vizinho, é no seu trabalho. Aí você fica perguntando, por que é que eu não consigo fazer nada? Talvez porque você apagou sua luz e colocou debaixo da cama. Mas se você lembrar, hoje que você é um servo de Deus, que a sua luz não pode se apagar, você vai tomar uma atitude diferente a partir de hoje. Você vai fazer essa luz brilhar a partir de hoje. Você vai tomar uma atitude diferente a partir de hoje e vai entender a importância que somos nós, que temos nós. Nós somos pessoas importantes. Nós não estamos aqui só, nós estamos aqui aprendendo de Deus para depois, no mundo, nós fazer a aplicação da palavra de Deus. E é impossível, quando você faz perfeito, quando você faz da forma que Deus quer, alguém não se incomodar. E quando alguém está se incomodando, é um sinal que o Senhor está trabalhando, é um sinal que vai dar certo no final, né? No final vai dar certo, o milagre vai ser grande, em nome de Jesus Cristo, né? Eu fui para o Santa Marcelina, eu, o pastor Luiz Cancela, parei a perua de frente de uma casa, e saiu o senhor lá de dentro da casa, e eu falei para o pastor, não ficar aqui, nós podia ter às 9 horas, nós chegamos às 6 horas da manhã, nós estávamos lá. Aí eu disse, não ficar até 9 horas aqui, pastor, sem fazer nada, vamos sair fora, vamos pelo menos orar debaixo daquela árvore ali. Quando eu era uma casa lá, grandona, aí tinha um senhor varrendo a casa, a frente da casa, aí eu digo, eu vou lá atrás daquele senhor, falar com Deus para ele. Quando eu cheguei lá, comecei a falar, ele falou, aí ele falou, você é crente? Eu digo, graças a Deus que sou. Eu digo, coisa que eu detesto é crente. Ele falou para mim desse jeito, o bicho que eu mais detesto é crente. Então, o bicho, só crente tem razão, só ele que sabe das coisas, só ele que é inteligente, só ele sabe, não, velho. Ele falou desse jeito para mim. Eu digo, não, o senhor está equivocado. Não é isso, não é mais que fala isso. É a Bíblia que fala isso. Se o crente falar dentro da Bíblia, ele vai falar o que está na Bíblia. Se ele falar fora da Bíblia, ele está pecando, ele está errado. Aí ele diz, o senhor tem uma Bíblia? Então eu vou buscar a minha, vou buscar a Bíblia dele. Vai buscar a sua, eu não vou nem usar a minha, porque senão o senhor vai falar mal. Você vai dizer que eu estou usando a Bíblia nossa, que a Bíblia nossa é diferente da de vocês. Então vamos usar de vocês mesmo. Vai na sua lá, ele trouxe a Bíblia. Começa folhear essa Bíblia, começando a falar, estamos nas imagens de cultura, que ele adorava, nas imagens de cultura, falei das imagens de cultura, falando, provendo falar. Porque eu estava quase dando umas 8 e pouco, estava falando Deus para esse homem. O senhor começou a cair no pranto, começou a chorar, chorou. Aí ele falou, o senhor ele falou, vocês são 2 anos de Deus que vieram aqui me ganhar para o Senhor. Porque eu tenho 50 anos que eu estou no catolicismo, o padre nunca falou isso para mim, ninguém nunca falou isso para mim, todo eu estou na igreja, ninguém nunca falou isso para mim. Ele não falou porque ele não fala, ele engana, ele é enganador. Falei para ele. Aí começando a falar de Deus para ele, ele disse, olha, aí aceitou Jesus chorando, aceitou Jesus lá no meio da rua, aceitou Jesus, aí ele entrou, aí o vampiro estava o carro na garagem dele lá, e levou nós lá para tomar café numa padaria, café, voltamos. Quando eu voltei, eu encontrei. Aí nós fomos tomar café na padaria. Chegou lá e encontrei uma missionária. Aí a missionária, ele falou que conhecia a missionária. E a senhora tinha chamado ele várias vezes para ir para a igreja, ele não ia. Eu digo, rapaz, agora você vai. Aí ele disse que ia. Aí comecei a uma mão da missionária. Eu tive uma vez que eu liguei para ele, falou que estava firme com Deus, estava agradecido de novo. Então você vê,
Nesse dia, o que Deus faz? Nós estávamos fazendo um trabalho, eu e o pastor Luiz Cancelo, Salvador, nós fomos morar por um rapaz que estava doente, doente de câncer. Aí nós voltamos, tomando um café, aí fizemos a obra, vem esse homem para o Senhor Jesus Cristo. Quando foi à noite, nós voltamos, nós fomos jantar no restaurante. Chegou lá, aquele centro no restaurante, que a gente perguntou para pagar a conta, o homem falou assim para mim: não, vocês não vão pagar nada, porque vocês aqui já pagam tudo. Paguei, não vou pagar sem nada desse dia, incrível o que Deus faz. Então, quando a gente está na obra de Deus, Deus se encarrega de tomar conta da gente, de fazer. No começo você pensa que você vai ser envergonhado, mas no final, Deus faz as coisas mudar. Para que é o lugar mais difícil que tem de pregar a palavra de Deus, que é no Ceará. No Ceará eu comecei a pregar com minhas irmãs têm uma sala também dessa igreja aqui quase, cheia de mais cultura, para dessa altura lá na casa dela, e eu pregava para ela todo dia. Aí ela pregou, aceitou o dele, ligou para mim: meu irmão, eu estou querendo quebrar as imagens culturas, mas estou com pena dele. Deixa aí que eu quero quando eu for. Mas ela pegou e tirou tudo, quebrou tudo, mas ela acolhe todo mundo da igreja lá hoje, os banquetes na casa dela, as coisas que faz tudo na igreja dela, lá está servindo a Deus até hoje, Deus fez uma grande obra. Então isso Deus faz. Então precisa ter coragem, porque nós temos que fazer a luz que está em nós brilhar. Porque se você ficar a boca calada e o inimigo tomando conta de tudo, ali afoitando todo mundo, e quem vai resolver? Se Deus colocou eu e você como a luz do mundo, colocou nós como luz, então a gente tem que abrir a nossa boca e a mostrar que nós não estamos escondidos. Não se esconder, mas sim ser autoritário ali com a palavra de Deus e a mostrar que você está com Deus e Deus está com você. E essa casa vai ser iluminada pelo poder de Deus e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus Cristo, né? É assim que nós temos que fazer. Aí aqui continua: assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a Deus. Aí vai chegar hora que as pessoas vão glorificar a Deus por nós, né? Várias vezes, irmão, quantas vezes? Eu estava dentro de uma loja lá em Jundiaí. Eu estava dentro da loja, tá eu e minha irmã, não sei se a minha esposa estava, você estava no dia que a mulher chamou eu para orar lá dentro da loja. Eu estava dentro da loja de aí, eu e minha irmã. A mulher me chamou, disse: pastor, chegou aí, eu estou com o meu marido em casa, está 3 dias com o joelho inchado, que não dá para trabalhar mais, eu estou com medo de perder o serviço, dá para você orar por ele? Diga aí, cadê ele? Ele não está aqui, Deus colocou no meu coração: ora por ela e para o seu irmão, que eu vou tocar dele lá. Aí eu fiz a oração dela no meio da loja ali, orei por ela, e a mão na cabeça dela, orei, e como se fosse nele. Aí esqueci. Outro dia eu estava andando aí, a minha me chamou lá, foi com minha irmã lá de novo, minha irmã comprava roupa para mandar para o Ceará, eu estava lá com minha irmã, aí ela veio lá, agradeceu: pastor, meu marido ficou bom, já está trabalhando, graças a Deus, e ele agradeceu. Então tudo isso Deus faz. Então significa que onde nós estamos, alguém vai notar que nós somos diferentes. Alguém vai notar. Por que vai notar? Porque está vendo que você é a luz, está vendo a luz acesa, está vendo uma coisa que está tocando no coração. E é justamente isso que nós temos que colocar em nosso coração, que nós não somos qualquer pessoa, nós somos diferenciados, nós somos pessoas especiais, nós somos pessoas que Deus resgatou das trevas e colocou nós na maravilhosa luz dele, para que essa luz nunca se apague, para essa luz brilhar no mundo, e o mundo vai se estremecer, porque quando a luz do Senhor é acesa lá no mundo, ele se estremece, mas não para nos afogar e nem nos matar, mas sim para se converter, porque quando há estremeção do inimigo, é porque está trabalhando dele, vai sair e você vai orar e a pessoa vai ver o milagre amanhã e alguém vai ter que se converter através da palavra de Deus. É isso que Deus faz. Deus é poderoso, é maravilhoso. Então, essa palavra de Deus para você nessa noite: confiar que você é a luz e o sal da terra, e que as coisas boas estão conosco, porque Deus está conosco. E o que nós vamos fazer vai ser bom, vai ser tudo de bom para alcançar os corações que estão em trevas. Porque a própria palavra de Deus fala: se você vê uma pessoa irada, uma pessoa que está nervosa, e você vai levar uma palavra de confrontar ele vai te bater. Mas você leva uma palavra de paz, leva a luz de Deus para iluminar as trevas que ele está se afogando, ele vai te agradecer amanhã e aceitar Jesus Cristo pela tua atitude, pela nossa atitude e pela nossa fé que é do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Vamos confiar no Senhor, vamos acreditar e vamos agir da forma que Deus quer, que o milagre vai ser grande em nossas vidas. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Eu quero falar também para o irmão que domingo nós vamos ter a missionária Dinha, vai vir pregar aqui. Vou trazer ela para pregar domingo. Então, os irmãos, venham todo mundo, vamos convidar mais gente se tiver para vir. E ela vai estar pregando aqui no domingo. Depois da pregação nós faz a Santa Ceia. Então aí, vai ser uma maravilha, né?
as irmãs que conhecem, ela vai começar a conhecer, né? A missionária da nossa igreja lá em Itaquá, ela vai estar aqui pregando em nome de Jesus Cristo, né? Estou comigo. Vamos lá orar a Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela santa palavra do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser essa luz e que a luz nunca venha se apagar, Senhor, mas que o Senhor venha colocar combustível sobre nós para essa luz que eu tenho acesa. Coloca unção e azeite celestial sobre essa luz, Pai. Que nós continuemos aceso e focado, aceso para queimar o inimigo, Senhor. Aceso para desafiar as trevas, Senhor. Aceso para não cair nos buracos, Senhor. Aceso para dar um bom caminho, meu Deus e meu Pai. Então, nesta noite, nós te agradecemos pela tua santa palavra e pedimos que leve a nós para nossas casas e abençoa aqueles que não puderem estar aqui, abençoa eu, da sua família, Senhor. Abençoa todos que não conseguiram chegar aqui. Vai de encontro a eles, Pai. Faz milagre e maravilha, Pai. Repreenda todo o mal contra o teu povo, Senhor. Que a tua luz esteja iluminando todas as coisas do teu céu e que o milagre do Senhor seja na vida deles, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, e que agradeço em nome do teu filho, amado Jesus Cristo, Pai, desejar para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. A paz do Senhor, amado igreja, em nome de Jesus Cristo.